Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga. É um grande prazer ter a oportunidade de bater esse papo aqui com você. E hoje, tá? Esse é o primeiro vídeo da playlist que eu vou criar aqui no canal, que é o Bastidores da Política. Quem me conhece sabe que eu, na verdade, eu até gosto de política. Eu não gosto muito é do político, né? Quem já teve o dissabor de ter uma promessa de campanha não cumprida, de ter ouvido diversas histórias da carochinha, sabe muito bem o que eu estou falando. E tem até um fato interessante que eu digo sobre isso, né? Na campanha, tudo é lindo, maravilhoso. Depois que senta na cadeira é que a gente vê realmente quem é quem. E, infelizmente, faz parte do jogo, né? Eu não posso também generalizar, né? Tem muita gente boa aí dentro da política, trabalhando sério, trabalhando com respeito, né? Trabalhando com comprometimento, trabalhando com foco real no cidadão, mas infelizmente ele não consegue fazer nada sozinho, né? Sempre depende do voto de alguém, do apoio de alguém, e aí é que entra as negociações, né? As famosas negociatas. E não é que eu ache que não deva ter as interlocuções, né? Acho que o diálogo ele sempre vai ser a porta de entrada, né, para que você consiga apresentar as suas ideias, né, suas opiniões, contrapor algumas ideias, né, algumas opiniões, mas, no geral, acho que você não pode se desviar do seu foco, né, se desviar dos seus objetivos e nem permitir que os seus princípios e valores sejam negociáveis. Acho que daí a gente já consegue fazer um parâmetro muito bacana sobre essas questões. Dentro do cenário político, né, ano que vem teremos eleição para deputado estadual, deputado federal, governador. E aí, eu gostaria de fazer aqui uma colocação para você, né, que irá às urnas, né, no próximo ano, assim como eu. É bem provável que uma galera, tá, que está hoje na condição de vereador dê esse salto, né, faça aí essa pretensão. Primeiro ponto que eu gostaria que você tivesse em mente: o que essa pessoa fez pela minha rua, pelo meu bairro, enquanto estava aqui, ou enquanto está aqui, tá? Nós temos o hábito de não fazer cobranças. Nós votamos e deixamos a coisa de lado, né? Deixa para lá. E aí, eu que estou tendo a oportunidade de caminhar pelo meu bairro hoje, né? Aqui no Engenho de Dentro, eu posso dizer que representado, o bairro não está. Isso eu, William Pereira, fazendo a minha análise pessoal, tá? Eu ando aqui pelo bairro, eu vejo que tem ruas que não tem abrigo de ônibus. E eu só resido aqui há, no mínimo, 4 anos. Então tem ruas aqui no bairro que não tem abrigo de ônibus, ou seja, o cidadão ele sai para trabalhar embaixo de sol, embaixo de chuva, sem qualquer tipo de proteção, contando ali com a própria sorte. Eu ando pelas ruas e vejo diversas árvores quebrando a calçada, danificando, né, prejudicando ali o ir e vir de idosos, crianças, pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida.
e não vejo ninguém falar nada sobre isso. Eu ando pelo bairro e vejo ruas sem iluminação adequada, precisando, né, de uma atenção, de um carinho. E às vezes não é nem a iluminação em si, é porque aquela rua não recebeu ainda o serviço de manejo arbóreo. Então o que acontece? As árvores estão tampando a iluminação, favorecendo ali que aquela rua seja alvo de roubos e furtos por parte de meliantes. Eu ando pelo bairro e vejo empresários, né, comerciantes, fazendo uso inadequado da calçada. E eu nem vou entrar no mérito se tem a documentação ou não. Nem vou entrar nesse mérito. A grande verdade, o que eu quero dizer, né, para você com essa questão, com essas questões que eu levantei. Sejam mais participativos. Procure saber quem é o vereador que atende na sua região. Procure saber quem é o subprefeito. Procure saber quem está ocupando as secretarias. Conservação, ordem pública. E assim você vai ter, né, a possibilidade de dialogar com mais eficiência. É muito pouco o número de pessoas que têm o hábito de identificar uma demanda e fazer um protocolo lá no 1746 ou uma ouvidoria, né, acionar os órgãos competentes para atuar ali naquela demanda. E quando eu falo demanda comunitária, né, é um termo que eu uso com constância, é toda situação que prejudica o bem coletivo. E aí, quando a gente fala de bem coletivo, não dá para ir para um lado, ir para o outro e não ter solução. Os órgãos competentes precisam atuar não só apagando incêndio, principalmente de forma preventiva. E quando eu ando aqui pelo meu bairro, eu vejo que não existe esse trabalho de prevenção. Não existe. Tá? Eu já tive a oportunidade de dialogar com alguns vereadores, né, alguns assessores. Tenho dialogado bastante, né, pelas minhas andanças aqui. E antes, né, que eu falei, pode criar essa sensação. E antes que você pense, né, ou que alguém te diga que eu estou criando esses conteúdos ou fazendo tudo que eu faço porque eu tenho algum tipo de objetivo, não tenho. Não tenho nenhum objetivo de me lançar a nenhum cargo público, tá? Graças a Deus, estou muito confortável na função que eu executo hoje, né? Com a profissão que eu tenho hoje. Então, não tenho intenção de me lançar em nenhum momento como vereador, como deputado, seja estadual, federal, nada disso. Tudo que eu venho fazendo, né, inclusive essa conversa aqui que nós estamos tendo, tem o objetivo de orientar você, cidadão carioca, a ter uma visão sobre política mais por dentro, não superficial como na maioria das vezes, infelizmente é. Tá? Então é importante você saber o que o seu vereador está fazendo. Entra lá no site da Câmara, clica lá no íconezinho com a fotinha dele, vê o que ele defendeu na plenária, veja quais são os projetos de lei, veja quais são as indicações, o tipo de requerimento de informação ou requerimento que ele está fazendo. É importante, sabe? Porque assim nós vamos conseguir cobrar com eficácia e não ficar só reclamando. Ir para a internet é lindo, é maravilhoso, mas só isso não resolve o problema.
Eu também não quero que você seja aquele tipo de cidadão que atue na zona do sensacionalismo, né? Eu acho que a gente precisa sim ter debate coerente, eficiente e, acima de tudo, transparente. Você que está na posição, né, de parlamentar precisa descer um pouquinho do pedestal e ouvir o que o morador está dizendo. O que eu vejo, tá, muitas das vezes, é que quando o morador reclama, né, o político vai lá e bloqueia ele nas redes sociais. Ou seja, não sabe lidar com o contraditório. E isso acontece em muitas repartições. Tá? O contraditório incomoda. Porque as pessoas estão sempre pensando que você está fazendo aquilo porque tem algum interesse. E isso acontece, né, no bairro, isso acontece quando você vai para alguma repartição como um conselho comunitário de segurança, né? As pessoas ouvem você falar, questionar, cobrar, e aí você passa a ser mal visto, e aí você passa a ser perseguido, simplesmente porque você não aceita o monte de injustiça que acontece no seu bairro, né, e está ali reivindicando melhorias. Eu acho que nenhum de vocês chegaram onde chegaram sem enfrentar o contraditório, ou seja, alguém que pensa diferente, que age diferente. E isso é diferente de ser desrespeitoso, isso é diferente de ser arrogante, prepotente e, acima de tudo, mal educado. Eu acho que quando alguém, né, olha nos seus olhos e diz que aquilo que você fez não foi legal, poderia ser melhor, ou que o caminho que está sendo conduzido não é o caminho mais adequado, abaixa a cabeça. Faz uma reflexão. Por que fulano está me dizendo isso? Por que fulano está pensando isso de mim? Que na maioria das vezes as pessoas estão dando tapinha nas suas costas, rindo com você, mas isso não quer dizer que elas estejam de fato apoiando o que você está fazendo, não. Pelo contrário, elas estão aguardando o momento exato para você cair. E isso, muitas das vezes, você não percebe, tá? Então, para você, cidadão carioca, né, que deseja sair da indignação para a ação, é fundamental que você seja mais participativo, combativo, tá? Que ocupe os espaços que precisam ser ocupados para que a sua rua, o seu bairro, a sua cidade tenha serviços públicos eficientes, tenha uma gestão municipal que realmente está preocupada com a qualidade de vida do cidadão e que você consiga ir e vir, seja para onde for, com segurança, com a certeza de que os seus impostos estão valendo a pena e não que estamos simplesmente pagando para ser humilhados e perseguidos. Meu nome é William Pereira, esse é o Radar Comunitário. Seja bem-vindo ao quadro Nos Bastidores da Política. Um grande abraço e até a próxima.